Os jacobinos negros, entre todas as numerosas insurreições de escravos ocorridas desde a Antiguidade Clássica até os tempos modernos, somente uma foi vitoriosa: a insurreição dos escravos da colônia francesa de São Domingos, iniciada em 1791 no território onde hoje se localiza a República do Haiti. Algumas causas objetivas favoreceram a eclosão do movimento rebelde e seu triunfo. A colônia francesa, então a mais próspera do continente americano, graças à produção açucareira, concentrava meio milhão de escravos, em sua maioria africanos, num território de cerca de 30 mil quilômetros quadrados. Esse formidável contingente era 10 vezes maior do que o dos brancos de origem francesa, senhores e auxiliares imediatos. As ideias da Revolução Francesa foram acolhidas pelas mentes receptivas da liderança dos escravos rebelados, os jacobinos negros, como os denomina o C.L.R. James, principalmente pelo mais notável líder da rebelião, o Toussaint Louverture. Este concebeu o projeto de fazer a Ilha de São Domingos um país independente que se aliaria à França revolucionária em pé de igualdade e se converteria num baluarte das ideias mais avançadas no continente americano. O projeto não vingou e Toussaint terminou sua vida tragicamente, mas a independência do Haiti se formalizou em 1803, depois que os ex-escravos derrotaram tropas francesas, inglesas e espanholas. O heroísmo dos combatentes negros e a habilidade militar de seus comandantes fizeram do Haiti a primeira colônia liberta da opressão estrangeira na América Latina, independente, né? Segundo Jacob Gorender, na sua obra Os Jacobinos Negros. Resistência e movimento negro. A sociedade brasileira foi e continua sendo construída principalmente pelo trabalho de braços não brancos, majoritariamente negros. Esse grupo possui uma história de luta e resistência que começa justamente com sua escravização. Neste tópico, vamos conhecer melhor a resistência à luta negra. Nos períodos da colônia do Império, do século XVI ao século XIX, os escravizados resistiram ao cativeiro e lutaram contra ele de diferentes maneiras, conforme relata o João José Reis em Dicionário da Escravidão e Liberdade. A revolta coletiva representou a forma mais radical de contestação da escravidão. Não que toda revolta almejasse a destruição do regime escravocrata. Muitas buscaram apenas corrigir excessos de tirania senhorial, diminuir até um limite tolerável a opressão, reivindicando benefícios específicos, às vezes a reconquista de ganhos perdidos, ou punindo feitores e senhores particularmente tirânicos, enquanto o quilombo foi uma forma de resistência coletiva que atravessou toda a longa história da escravidão no Brasil. As revoltas foram mais comuns no século XIX. As revoltas escravas do João José Reis, Dicionário da Escravidão e Liberdade, do organizador aí Flávio Gomes e Lilia Moritz Schwartz. Então, a origem comum africana reforçava a identidade coletiva entre os escravizados, assim como a própria disposição para revoltas. Os escravizados crioulos, negros nascidos no Brasil, por sua vez, não eram passivos. Fugiam, formavam quilombos, rebelavam-se de acordo com reis. Com o declínio da população escrava africana depois do fim do tráfico negreiro, a proibição em 1850, os crioulos intensificariam sua participação em revoltas escravas, especialmente nos últimos anos do regime escravocrata. Em janeiro de 1865 ocorreu a mais famosa revolta dos escravizados na Bahia, conhecida como a Revolta dos Malês. O nome Malê vem de muçulmano, porque havia vários líderes muçulmanos na revolta, muitos alfabetizados e instruídos no idioma árabe. No Levante, aproximadamente 600 escravizados e libertos combateram nas ruas de Salvador, ou seja, foi uma revolta urbana. Os revoltosos foram derrotados pelas forças coloniais e punidos com a morte, chicotadas, prisão e ou deportação. Tem um desenho representando a população pobre nas ruas de Salvador no contexto da Revolta dos Malês, de François Auguste Biard. O Exército na História Brasileira, a fonte aí, né? Os séculos 20 e 21, após o fim oficial da escravidão no Brasil no dia 13 de maio de 1888, não houve no país um regime oficial de segregação dos negros, como nos Estados Unidos, que ocorreu até uma espécie de apartheid até meados da década de 1960, e na África do Sul até meados da década de 1990. Mas, na prática, o racismo ainda é bastante presente no Brasil e segue espalhando preconceito e discriminação contra pretos e pardos e promovendo a segregação e a exclusão dessa parte da população em relação às possibilidades de estudo e emprego, além de maiores taxas de mortalidade. Por isso, por todo o século XX até agora, no século XXI, os movimentos negros culturais e políticos continuam se organizando e lutando no país por justiça e igualdade, desempenhando um papel vital na batalha pela construção da democracia no Brasil.
Algumas conquistas importantes resultaram dessa luta, como a Lei 12.711 de 2012, que assegura a reserva de 50% das vagas nas universidades e nos institutos federais para os estudantes de escolas públicas e estudantes que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. E a Lei 7.716 de 1989, que prevê a detenção de 1 a 5 anos para o crime de discriminação racial, de racismo, em estabelecimentos privados ou públicos, ofensas, agressões, além de proibir a manifestação de ideias nazistas. Então, assim, um pouco aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.